Bom dia. Anita, a tua formação é no jornalismo, mas antes disso, tu já tinhas envolvimento com a literatura? Então, eu fui fazer jornalismo porque eu gostava de escrever. Depois a gente descobre que no jornalismo você tem que gostar de apurar, né? Escrever tem outros milhões de campos. E eu sempre li muito, escrevo desde pequena. E eu sempre quis escrever um livro, né? Então chegou um momento da minha vida que eu deixei o jornalismo um pouquinho de lado para poder virar escritora. É mesmo? O que tu escrevias? Olha, eu escrevi um romance quando eu tinha 15 anos. Eu É. escrevi metade do romance e eu perdi o caderno, você acredita? Ah, não brinca. Sério. Eu escrevia na mão, No caderno, né? num caderninho azul. Eu sou louca para achar esse caderno, mas realmente eu já virei a casa inteira da minha mãe e não achei. Que Uma coisa. tristeza. Mas tu lembra da história, pelo menos? Ah, lembra, era meio infância juvenil, era Sim, uma trama que a menina se apaixonava, coisa de adolescente, né? A menina se certo. apaixonada pelo filho do fazendeiro, enfim. Então, nessa época que tu já tinha esses escritos aí, então tu já realmente tinha intenção mesmo, não, quero ser escritora e tal. Sim, sempre tive. Que bacana. E depois aí mais adiante, tu resolvesse fazer jornalismo. Sim. Bom, e nessa tua trajetória, Anita, eu te pergunto se tu gostas de literatura policial, digamos, em que nível ela está nas tuas preferências? Então, o Mate-me Quando Quiser, ele às vezes ele é visto como literatura policial, mas na verdade ele não é, ele está mais para um romance psicológico, porque a literatura policial, ela, assim, um dos aspectos básicos é tem que ter crime, tem que ter resolução de crime, né? Que meu Uhum. livro não tem. Eu gosto de literatura policial, sim, mas eu prefiro os romances psicológicos, mais existenciais, enfim, eu gosto mais dessa literatura que tenta entrar na cabeça do personagem. Perfeito. Quem são teus autores ou autoras preferidos? Nossa, que pergunta, hein? Vamos lá. Eu gosto muito do Cortázar, acho ele maravilhoso. O Adolfo Bioy Cáceres também, que é outro autor argentino. Uhum. José Saramago, eu li muito José Saramago quando eu estava escrevendo Mate-me. Foi É? engraçado, porque eu fiquei tão influenciada que quando eu acabei o livro, eu percebi que tinham várias, assim, expressões portuguesas no livro. E eu tive que reescrever, você acredita? É mesmo? Sério. Eu chamava lugar de sítio, que é uma coisa que os Sítio, portugueses claro. fazem. Meu Aham. pai era português, né? Então, essa coisa portuguesa ficava muito na minha cabeça. Então, eu tive que escrever e reescrever muitas vezes para encontrar o meu tom no livro, inclusive. Muito bem. Anita, me diga como é que surgiu essa história do Mate-me Quando Quiser, porque ela inicia de uma maneira sensacional, assim, né? A pessoa manda um cartão, né, uma mensagem para um matador e diz, olha, mate-me quando quiser, basicamente é isso, né? Como é que surgiu essa história? Então, a primeira ideia que eu tive, eu estava em Barcelona, eu adoro Barcelona, fui várias vezes para a cidade, e eu já sabia que eu queria escrever um livro que seria sobre suicídio, que o mote seria uma mulher que resolve se matar. Uhum. Mas aí andando pelas ruas da cidade eu pensei, mas já fizeram milhões de livros sobre isso, eu preciso ter alguma coisa diferente. Então me veio na cabeça, e se essa mulher quisesse se matar, mas não tivesse coragem? O que uma pessoa que não tem coragem de se matar pode fazer? E aí andando ali pelo bairro Gótico, que é onde se passa a história no livro, eu pensei, ela pode contratar um matador. Uhum. E aí a partir disso é que a história toda veio, né? E aí eu aproveitei que eu estava lá, já tinha pensado que o ideal seria que essa mulher saísse do lugar onde ela sempre viveu para se despedir da vida. Eu pensei, estou em Barcelona, vai ser em Barcelona. E aí eu Ah, comecei a pesquisa ali mesmo. foi nesse sentido que Barcelona entrou na história. Sim, foi nesse sentido. Porque Barcelona, a primeira vez que eu viajei sozinha na vida, eu fui para Barcelona, sem ninguém, né? Foi uma viagem eu e os países que eu visitei. Então, Barcelona foi muito importante para mim, porque você viajar sozinho, você descobre muita coisa, você descobre as suas capacidades, você fica com você mesmo. Então, Tem que se eu virar, peguei, né? tem que se virar. Eu não sabia nem disso, eu sabia ler mapa direito, descobri, maravilhado. Eu parava com o mapa na esquina e falei, nossa, é essa rua mesmo, toda feliz, sabe? Então, eu escolhi a cidade por causa disso. Bacana. Bem, a Anita, ou a gente lê o teu romance e percebe que a maioria dos personagens não tem nome. Sim, Por que isso? não tem nome. Então, essa tem duas explicações aí. Uma, eu quis
falar muito de padrão de comportamento no livro, né? Você vê que os personagens, a mulher, a loira, o homem, eles têm, por exemplo, o homem é um personagem que está sempre arregado, ele tem medo de tomar decisão. Então, de forma que os comportamentos ficaram evidenciados, eu resolvi tirar o nome dos personagens. O que me interessa são essas relações, são esses comportamentos mais que podem estar presentes em qualquer leitor. É um comportamento que é meu, que é seu. Então, nesse sentido, o nome não foi muito importante para mim. E a segunda explicação mais prosaica é que eu detesto dar nome para personagem. É uma ótima explicação, né? É um ótimo motivo. E, aliás, nisso que tu fala, né, quem for ler o livro, né, vai perceber também que os nomes realmente não importam, e assim como a geografia também, né? Me parece que essa história poderia se passar em São Paulo, em Porto Alegre, em qualquer lugar, sim. né? Me interessa muito, eu acho que, assim, não é bem uma crítica, mas é mais um fato. No Brasil, falta muito uma literatura que pode ser considerada universal. Sim, a gente tem uma literatura que tem características muito brasileiras, às vezes, inclusive, é muito hermética. Você tem ou os livros de entretenimento, ou você tem os livros que dão muito valor ao estilo e não tanto ao enredo. No Brasil, eu acho que falta um meio termo de uma história que conjugue tanto um enredo interessante, que a pessoa queira chegar até o final, quanto o cuidado com o estilo. Nessas histórias também que qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode ler e se interessar. Então eu quis ir bem conscientemente nessa linha. Muito bem. Anita Deac, e o Soares, né? O Soares tem nome, né? O Matador. Soares, Ele foge, é um personagem encantador, né? Apesar da profissão, né? Mas ele é o preferido dos leitores, viu? Eles exatamente. Eles amam o Soares. Ele é um personagem encantador, né? Mas ele foge um pouquinho do clichê do gênero policial, né? Bom, o cara é matador, normalmente a gente pensa naquele cara frio, né? Sangue frio, que mata as pessoas sem perdão e tal. Ele é um cara bem diferente, né? Queria que tu falasse um pouquinho da construção do Soares. Claro. Isso foi também muito consciente da minha parte. Eu não gosto muito de personagem clichê, estereotipado, maniqueísta, porque eu acredito que ninguém é assim, né? Mesmo as pessoas que cometeram as maiores atrocidades, elas têm um lado humano. Isso eu sei como jornalista, porque eu já entrevistei um matador na Rocinha, quando eu era repórter. Uhum. E esse matador, inclusive, eu lembro que ele me falou todas as atrocidades que ele fazia e, ao mesmo tempo, ele chorou na minha frente falando da esposa dele. A esposa dele estava com ele por medo, que ele ficava muito triste com essa situação. Então, eu quis trazer para o Soares essa coisa contraditória humana que a gente tem, que é poder ser apaixonado e ter pensamentos bons e querer construir uma família que é mais ou menos o que o Soares quer, e ao mesmo tempo cometer atrocidades, né? Exato, realmente ficou bem interessante. Bom, Anita, depois que tu escrevesse, quanto tempo demoraste para escrever o livro, para finalizá-lo? Olha, escrever mesmo foram 7 meses, mas depois eu reescrevi, né? Eu voltei no texto. Eu acho que demorou 1 ano e meio, assim, contando tudo, as reescrituras e tudo. E tu inscreveste ele no Prêmio Sesc, né? 2013, foi finalista o livro, sim. Né? Isso aí... Nossa, eu fiquei tão feliz. Pois eu queria que tu desse esse depoimento, e deve ter sido ótimo, né? Ser finalista de um prêmio tão importante e tão frequentado. Sim, foi maravilhoso, porque eu dei os livros, mandei o livro por e-mail para os parentes, para os amigos lerem, e todo mundo adorou. Falei, mas é amiga, é parente, né? Pois é, né? Tem que ter um cuidado, né? Exatamente, eu inscrevi no prêmio. E aí, quando eu saí como finalista, eu falei, que ótimo, que foi uma chancela, né? A gente sempre fica na dúvida se o que a gente faz é realmente bom, até porque é meu primeiro livro. Então, quando saiu o resultado, eu falei, então acho que ele é bom. Eu fiquei mais tranquila. E aí como é que tu chegasse na editora Gutenberg? Na Gutenberg. Então, a Gutenberg, quando eu escrevi o livro, eu não conhecia ninguém do meio editorial, enfim, não tinha a menor ideia do que fazer para publicar, mas eu tinha um amigo que tinha uma agente literária. E eu pedi ele para me apresentou a minha agente literária, ela deu uma olhada no livro, adorou, e foi ela que fez o contato com a Gutenberg e conseguiu o contrato. Quem é ela? É Marisa Moura. Sim. Bem Marisa conhecida, Moura. Né? Bem conhecida. Bem, está satisfeita com o resultado até o momento do livro? Olha, tem bastante comentários por aí, né? Eu encontrei vários comentários elogiosos a respeito do livro.
Não, tá sendo muito legal. As pessoas têm me adicionado no Facebook, mandado mensagem, no Instagram. E eu gosto muito desse retorno dos leitores, né? E são pessoas que... O mais engraçado é que o que eu não esperava, que me deixa muito feliz, é isso, porque eles indicam. Eles falam, fazem resenhas, tá tendo muita resenha do livro. Então eu estou muito satisfeita com o resultado, porque eu lancei em outubro, né? Não tem muito tempo. Exatamente. E aqui no Brasil, especialmente, né, às vezes o livro ele precisa de um tempo assim para ser lido, para ter uma caminhada, né? Não é uma coisa instantânea. Sim, e ele está em negociação para o cinema também. Outra Olha, coisa que legal. Muito feliz. Que bacana. Então eu estou adorando e já estou escrevendo o segundo também. Pois é, essa era a minha pergunta derradeira, né? Me parece que tu gosta bastante de literatura, de leitura e tal, de criação, e esse livro ficou super bom, Mate-me Quando Quiser. Qual é o próximo livro? Então, o título provisório é Solidão S.A. O que eu posso adiantar é que é uma história também eletrizante, também é uma história que você vai começar a ler e vai querer chegar até o final, e eu vou enganar os leitores para não ter um final que as pessoas vão adivinhar, porque eu gosto de fazer isso, gosto de surpreender no final do livro, e vai ser, eu acho que um livro mais amadurecido também em termos de estilo, né, porque eu estou aprendendo, estudando, então estou esperando boas coisas do Solidão S.A. Para quando? Já tem Olha, eu pretendo terminar no final desse ano, setembro, essa é a ideia. Então talvez em 2016, o finalzinho ou 2016, ou se acontecer um milagre, porque às vezes também, né, esse negócio de criação, você vai mais rápido. Pode ser no final desse ano também. Desse ano, segundo semestre. Que bacana. Isso. Anita Deca, olha, muito obrigado pela entrevista e realmente sucesso com o livro aí, que ele é ótimo. Muito obrigada. Um abraço para os seus leitores aí.